Again, I'm Brian Fonseca, Director of the Institute for Public Policy at the Stephen J. Green School of International and Public Affairs, and I've been honored to serve as your MC for the week. It's been a fascinating week, and it unfortunately is going to have to come to an end today, but we have an excellent panel lined up for today. Before we get started, I want to make one last shameless plug for those watching to check us out on social media. Follow us at Gordon Institute and at FIU LAC on Twitter, Facebook, LinkedIn, and Instagram. More information will be posted in the chat. So as I said, we have an exceptional panel lined up for today focused on the Amazon, led by our partners at America's Society, Council of the Americas, and America's Quarterly. And I'm grateful to Brian Winter, Cecilia Tornaggi, and Eric Farnsworth for the long-standing partnership that we've had with America's Quarterly, Council of the Americas. And again, just really grateful for the support that they provided. And they've taken ownership of this panel. And so we're really excited to see and hear more about some of the strategic implications of the session, of the Amazon in the context of security and hemispheric security, global security, in fact. This next panel will take place entirely in Portuguese, but there will be simultaneous translations in English and Spanish. Click on the interpretation tab at the bottom of the screen and select your preferred language. And of course, if you have questions, please click the Q&A tab at the bottom as well. And our moderator will do their best to integrate those questions, of course, time permitting. Now it's my honor to welcome and introduce Ms. Cecilia Tornaggi. Cecilia is the managing editor of America's Quarterly, a Brazilian-American journalist. She's been covering Latin America for over 20 years with a focus on policy, business, and economics. Prior to being at America's Quarterly, she was the managing editor of Latin Finance. And prior to that, she spent 13 years at Bloomberg. She's an exceptional Latin Americanist and an amazing overall human being. Cecilia, welcome. The virtual floor is yours. Thank you, Brian. Thank you. Incredible human being. So I'm in good company here. Thank you, Brian, so much. Thank you for having me in this fantastic conference. And I will switch now to Portuguese, as you said. And so if anybody would like to follow in English or Spanish, just make sure to click on the interpretation button on your Zoom screen. And without fear, I will move to my native language. Bom dia, boa tarde para muitos que estão em outro fuso horário, inclusive vários meus queridos painelistas aqui estão aqui. É uma honra e um privilégio estar com vocês hoje e moderar esse painel de encerramento da 6ª Conferência de Segurança do Hemisfério, do Gordon Institute, da Florida International University, e com um tópico que está se tornando realmente cada vez mais urgente, o futuro da Amazônia e as implicações estratégicas e globais. É um tópico que o mundo inteiro discute hoje, né? A Amazônia realmente está num olhar internacional nesse momento, com uma atenção especial ao Brasil, claro, onde 60% da floresta se encontra, e a preservação ambiental ganhou um contorno existencial para o planeta, levando a Amazônia a ter esse outro espaço, um novo status geopolítico também, um dos principais focos para que o planeta possa conseguir, enfim, atingir as metas do Acordo de Paris. E isso tudo no momento em que a devastação ambiental na região aumenta também em progressão exponencial, os crimes ambientais com proporções surpreendentes e sendo monitorados, inclusive via satélite à vista, a Interpol avisando que crimes ambientais estão já tomaram o lugar das drogas como os maiores financiadores de conflitos armados e de grupos armados. Para tentar desvendar essa situação, nós temos um painel fantástico hoje. São variadas expertises que vão ajudar a gente a olhar isso por vários lados e explorar soluções também para essa situação, essa questão, que sem risco de exageros tem impacto no equilíbrio climático do planeta e, por consequência, na segurança, claro, dado o potencial explosivo de conflitos decorrentes das mudanças climáticas. Eu queria começar apresentando o ministro Raul Jungmann. É um prazer imenso tê-lo aqui. Não só o ministro foi ministro da Defesa do Brasil, mas mais do que isso, é uma combinação fantástica de expertise para esse painel. O ministro Jungmann foi ministro da Defesa, como eu disse, de 2016 a 2018, mas como parlamentar antes disso, liderou a Comissão de Segurança Pública da Câmara de Deputados, a Frente Parlamentar pelo Controle de Armas, e atuou ainda na pasta da Agricultura entre 99 e 2002, ou seja, tem um olhar, um conhecimento profundo também sobre o agronegócio, que tem uma correlação muito grande com essa questão. Liderou o IBAMA,
que é o Instituto de Meio Ambiente, e o INCRA, relativo à questão fundiária no Brasil. São dois órgãos fundamentais para a gente entender o desafio apresentado pela Amazônia Legal brasileira hoje. Também no painel, Brenda Brito. Brenda é pesquisadora do Amazon, o Instituto do Homem e Meio Ambiente, onde ela coordena o programa de mudanças climáticas e com uma área de pesquisa que inclui exatamente monitoramento da aplicação das leis ambientais, das leis fundiárias, os mecanismos para redução de desmatamento e degradação da floresta, conhece a fundo os processos que levam ao desmatamento. E são dezenas de trabalhos publicados também da Brenda, na nossa língua lusa, então vocês têm sorte aí, podem olhar a Brenda Brito e seus trabalhos, que realmente ela tem uma bibliografia muito interessante que ajuda a gente a entender essa questão. E, para terminar, mas não o último, Brian Winter, não só meu colega, meu chefe na America's Quarterly. Brian Winter é o editor-chefe da revista, e também é vice-presidente da American Society Council of the Americas. E Brian tem 20 anos acompanhando a América Latina, morou em vários países, tem um conhecimento profundo da região, que ele continua acompanhando de perto, mas principalmente o Brasil. Brian tem um conhecimento da estrutura política brasileira, da diplomacia muito profunda e da cultura brasileira muito profunda. É um brasileiro honorário e que realmente vai ajudar a gente a entender essa questão, principalmente nesse momento em que o Brasil não só está no olho do mundo, mas os Estados Unidos mudaram a sua posição, então isso muda bastante, né, o cenário para o Brasil. Lembrando que tem o Q&A aqui no Zoom. Façam suas perguntas, eu vou tentar ler o máximo possível e incluir todo mundo na conversa. A ideia é ser um bate-papo animado e trazer vocês que estão na plateia. Nós vamos dividir em 3 blocos, porque o assunto é muito amplo. Então, a gente queria olhar por 3 pontos, mais ou menos 20 minutos, 25 minutos cada tópico, mas incluindo perguntas de vocês. Então, por favor, veja, a gente vai começar mapeando o desafio, depois o cenário global e a cooperação internacional e, por fim, vamos explorar soluções e saídas. Então, já falei demais, eu quero começar pelo desafio, que é representado por uma região que compreende 9 mil quilômetros de fronteira para o Brasil, são mais de 6 mil quilômetros quadrados de malha fluvial, uma densa floresta, e, ao mesmo tempo, o país praticamente abandonou a estrutura de monitoramento e de policiamento da região, combate ao crime ambiental, e delegando muito desse trabalho agora às Forças Armadas. Eu queria começar pelo senhor ministro, que já esteve tanto no IBAMA quanto no Ministério da Defesa, para o senhor nos dar essa visão do tamanho desse desafio, e o que lhe parece mais preocupante em termos da capacidade de garantir a integridade da floresta e com os grupos que estão atuando lá hoje. Ministro, o senhor ainda está com o microfone desligado. Bom dia, Cecília. Obrigado pela apresentação. Bom dia, Brian. Bom dia, Brenda. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem nessa nossa conferência. Veja, a Amazônia envolve 9 países, né? Ela está presente em 9 países, 60% fica no Brasil. Se fosse um país, seria o 6º país em extensão do mundo. E a fronteira brasileira tem 17 mil quilômetros, você se referiu a 9, que são da Amazônia. É a 3ª maior fronteira do mundo. E, basicamente, essa fronteira amazônica ela é formada por água e florestas. E, por isso mesmo, ela é de dificílima logística. Como ministro da Defesa, eu visitei vários dos postos especiais de fronteira. São 24 que as Forças Armadas lá têm, e são praticamente isolados, né? Quais são os desafios que nós temos lá? Nós temos um desafio fundiário, que, inclusive, tem uma legislação que está sendo votada no Congresso Nacional e me preocupa bastante, né? E eu vivi isso durante o período em que fui ministro da Reforma Agrária e presidente do INCRA ao mesmo tempo. Em segundo lugar, nós temos o desafio, e talvez em primeiro, que é o desafio da preservação da floresta, né? Hoje, segundo alguns pesquisadores, nós temos a devastação na Amazônia alcançou algo como 18% total da floresta. E o tipping point seria algo em torno de 20 a 25%. Isso implicaria em alterações drásticas em clima e na diversidade no Brasil, mas afetaria também países vizinhos, inclusive podendo ter impactos no próprio clima, por exemplo, nos Estados Unidos, no caso da
Califórnia. Um outro problema que nós temos, e isso está muito ligado às fronteiras, é a questão da criminalidade. O Brasil tem fronteira com 10 países. Desses 10 países, 4 são dentre os maiores produtores de droga do mundo. E isso cria realmente um problema grande. Porque, além de tudo, a bacia amazônica, para o Brasil, é uma bacia de penetração, ou seja, são rios que vêm de fora e que adentram o território brasileiro e até chegar à foz do Rio Amazonas. Então, isso se transforma num grande hub de transporte, por exemplo, de drogas que são exportadas por aí afora. Isso quer dizer que nós precisaríamos de uma grande integração entre os países da região, mas a integração é fraca, a integração é precária. E a capacidade de fiscalização do Estado brasileiro, infelizmente, deixa a desejar, como nós sabemos. O que fazer diante disso? Eu avanço dizendo que, durante o tempo em que fui ministro da Defesa e depois ministro da Segurança Pública no Brasil, eu me esforcei procurando levar a ideia de uma autoridade sul-americana de segurança. Nós precisamos ter uma autoridade sul-americana de segurança e precisamos transformar a Ameripol, que é, digamos assim, a irmã da Interpol e também da Europol, que ela tenha titularidade jurídica internacional e tenha capacidade de enforcement. Além disso, nós precisamos revitalizar o Pacto Amazônico e os outros acordos existentes em termos de região que precisam ser efetivamente reforçados. Então, concluindo, eu diria que nós temos 3 grandes problemas. Problema relacionado ao desmatamento, tá certo? Que hoje se encontra numa situação que eu entendo por crítica. Em segundo lugar, nós temos o desafio fundiário, que é uma questão central para se resolver os problemas da Amazônia. E, em terceiro lugar, nós temos problemas de segurança relativa à fronteira. E, obviamente, digamos assim, fechando tudo isso, a necessidade de uma maior interação, cooperação e apoio dos países aonde se estende toda a floresta amazônica. E isso, para mim, implica em revitalizar o Pacto Amazônico e outros pactos existentes e também criar uma autoridade sul-americana de segurança com capacidade de enforcement em termos de questões ambientais e crise climática. É isso. Interessante, ministro. Eu vou querer voltar nessa questão da autoridade sul-americana, do Pacto Amazônico, um pouquinho depois, no próximo bloco, que me parece interessante como é que pode, no âmbito político, como é que essa discussão pode acontecer. Queria que a gente explorasse isso um pouquinho mais, mas agora eu queria voltar ainda numa questão que o senhor levantou, que é essa a MP da fundiária que está no Congresso no momento, ligar essas 3 questões que o senhor falou, o desmatamento, a questão fundiária e a segurança, que estão muito intercalados nesse momento, que a gente vê o crime organizado dando ganhos de território impressionantes na região e se misturando com a questão fundiária, de invasões, etc. Eu queria, Brenda, passar para você um pouquinho sobre isso, sobre essas invasões ganhando esse contorno de crime organizado e quão perigosa é a situação hoje na região. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, Cecília, Brian, ministro Raul. Bem, a gente tem observado, principalmente no caso do Brasil, né, que talvez tenha mais propriedade para falar, a gente tem observado um aumento do desmatamento já desde 2012, mas que se intensificou a partir de 2019, né, quando a gente ultrapassou aí pela primeira vez desde 2008 essa marca de 10 mil quilômetros quadrados desmatados por ano na Amazônia brasileira. A gente tem visto diminuição da fiscalização, então, nos últimos 2 anos, né, foram alguns dos menores números de multas ambientais emitidas pelo Poder Federal, diminuição de recursos, né, alocados para a fiscalização e, ao mesmo tempo, que há recursos paralisados, né? Então, não é que falta necessariamente recurso para fiscalizar. A gente tem, por exemplo, o Fundo Amazônia, que é um fundo que foi criado justamente para captar recursos internacionais para investir em conservação na Amazônia, e tem lá quase 3 bilhões de reais que estão basicamente paralisados, né? Desde 2019 poderiam estar sendo usados, e eram, na verdade, usados para auxiliar na fiscalização. E o que a gente tem observado é justamente, ao mesmo tempo que você tem esse aumento do desmatamento, aumenta também essa questão de conflitos agrários e também desmatamentos em zonas que a gente considera aí que são novas fronteiras, né, de desmatamento. Então, a gente está falando aí de áreas que são, em geral, áreas bastante conservadas, que têm bastante floresta, mas que estão sendo ocupadas muito com essa intenção
de obtenção da terra, né, de obtenção daquele imóvel. E o que a gente observa, e já é um ciclo histórico na Amazônia, né, que a gente chama que é um ciclo que a gente fala que é de grilagem, né, que seria desse roubo de terras, é um nome que a gente utiliza de forma mais ampla, né, essa grilagem, e desmatamento, né, que ele começa justamente com essa ocupação de uma terra pública associada a desmatamento, né, então a grilagem, eu estou falando aqui que não tem tradução, seria land grabbing, basicamente, né, então a gente está falando de roubo de terra pública. Então é basicamente uma ocupação dessa terra pública que, na sequência, é feito um desmatamento, porque é o desmatamento que sinaliza, né, que aquela área está sendo, de alguma forma, ocupada, utilizada. Essas áreas que são públicas são, então, loteadas, cercadas. Os ocupantes, né, inscrevem essas áreas em cadastros públicos, né? É incrível como isso acontece, mas, basicamente, tem alguns cadastros que são autodeclaratórias, então a pessoa vai lá, faz o seu mapa e diz, olha, eu sou responsável por essa área, mesmo que ela seja pública, né? E, na sequência, você tem, então, um pedido de um título de terra para um órgão fundiário, seja federal ou estadual. E aí, de posse dessa documentação do pedido de título, de um cadastro autodeclaratório, ocorre, então, uma comercialização dessas áreas. E quando elas estão desmatadas, elas valem mais no mercado. Então, existe uma venda ilegal de terras públicas, isso não é algo novo, isso, infelizmente, já acontece, é uma dinâmica que ocorreu de ocupação aqui na Amazônia, mas que a gente tem observado isso acontecendo agora em zonas, em áreas, né, da região que até então estavam mais conservadas. Então, a gente tem observado aí um aumento de desmatamento bem substancial, por exemplo, no estado do Amazonas, né, no sul do Amazonas, que tem sido considerada aí uma região agora desse avanço, dessa ocupação de terras públicas e de florestas públicas. E o grande problema é que, apesar de que isso é considerado crime, a gente tem uma lei de 1966, aqui no Brasil, que fala que é crime invadir terra pública com a intenção de ocupá-la, a gente também tem leis que permitem que essa ocupação, até um certo ponto, seja legalizada. Então, isso acaba criando aí uma contradição, né, um choque, né? Do ponto de vista federal, a lei permite que áreas que foram ocupadas até 2011 possam ser regularizadas, mas existe atualmente no Congresso, isso já está acontecendo já há uns 2 anos, uma tentativa de mudar essa legislação para permitir que áreas que foram ocupadas mais recentemente, nessa dinâmica de ocupação ilegal de desmatamento, sejam legalizadas. Então, é por isso que a gente fala que você acaba mudando a lei para legalizar o que seria, na verdade, um roubo de terra pública. E se isso acontecer, né, se esse tipo de mudança na lei acontece, como já aconteceu há menos de 4 anos atrás, houve uma mudança nesse sentido, isso acaba, então, estimulando que essas pessoas que estão ali nesse processo de invasão continuem essa prática, porque sempre vai ter a expectativa de que, em algum momento, isso vai ser legalizado. Então, existem, inclusive, operações, investigações que revelaram grandes quadrilhas, né, responsáveis por isso. Uma grande que aconteceu aqui no estado do Pará, de onde eu falo, em 2016, revelou que os chefes dessas quadrilhas eram pessoas de classe alta que moram em São Paulo, por exemplo, em bairros ricos de São Paulo, e que basicamente chefiavam esse tipo de esquema de apropriação de terra pública, de venda, de comercialização, né? Tem um documentário recente que foi feito, acho que pela BBC Brasil, que mostra, inclusive, anúncios de vendas de terra pública na Amazônia no Facebook, por exemplo, para todo mundo ver, né? Eles foram até as áreas, viram o que estava acontecendo. Então, a gente realmente tem um problema grave e que, infelizmente, o que a gente percebe é que você tem cada vez mais pessoas com lideranças políticas defendendo esse tipo de prática, defendendo, por exemplo, práticas como legalização de garimpo em terras indígenas, que é um problema que tem crescido absurdamente, levando aí muitas populações indígenas a risco, né, não só por conta da invasão, né, do garimpo, da contaminação dos rios, desse avanço do desmatamento, né? Então, a gente vive uma situação muito crítica aqui na região, que o que a gente precisa é que as leis sejam aplicadas, as leis ambientais, as leis fundiárias, para que a gente possa conter esse avanço desse desmatamento que está ocorrendo. Com o nome às lideranças políticas, né, o próprio presidente, na live atual, nessa semana, defendeu o garimpo, dizendo que o problema é o garimpo não ser
regulamentado. Então, a gente tem uma questão aí que é uma questão, inclusive, quase filosófica, digamos assim, de acreditar nisso, né? Uma situação complicada. Você falou dessas invasões de terra pública, do fato de ser crime, a gente entra nessa outra questão, a impunidade. Mesmo, tem duas maneiras, né? Não coibir ou legalizar o crime, o que é uma situação, enfim, é quase fantasiosa, né? Mas existe essa visão muito clara de que é necessário desenvolver a Amazônia. E eu queria passar para o Brian. Brian conhece bem o presidente Bolsonaro, vem acompanhando, já o entrevistou antes mesmo dele vencer as eleições. Brian já estava de olho, já vendo o poder do discurso dele, vem acompanhando desde então, conhece bastante os meandros. E eu queria entender um pouquinho, Brian, você falasse um pouco para a gente sobre essa ideologia política por trás, né? Da visão que o Bolsonaro tem da Amazônia e do que fazer com ela. Ok, obrigado, Cecília. Bom dia a todos, ou boa tarde. É um privilégio poder compartilhar esse espaço com gente tão qualificada. Queria cumprimentar a Brenda, o ministro Jungmann, e obrigado também à Florida International University por essa parceria. Eu estou aqui essa semana, aqui no Texas, no rancho do meu pai. Eu sou daqui. É por isso que eu falo muito devagar, não é só por falar no meu terceiro idioma, que é o português, sino é realmente assim em todos os idiomas para mim. Então, para responder à tua pergunta, Cecília, eu acho que sempre é importante lembrar que, apesar da sua imagem de outsider que ganhou Bolsonaro na campanha de 2018, o Jair Bolsonaro teve uma longa vida pública e política no Brasil. Primeiro nas Forças Armadas, no Exército, né, onde passou a primeira parte da sua carreira, e depois do Congresso, onde passou 28 anos como deputado. E começando com a parte militar, a Amazônia sempre teve um papel central na ideologia e nas ações do Exército brasileiro. Uma doutrina que, entre outras coisas, sempre prezou e deu ênfase na soberania da Amazônia, com a preocupação de que poderia ser invadida, inclusive, por outros países. Foi essa preocupação, em parte, que levou a ditadura brasileira, de 1964 a 1985, a tentar o desenvolvimento da região amazônica, não só por motivos econômicos, sino também por fatores mais geopolíticos, mais estratégicos. Um slogan muito popular daquela época era integrar para não entregar, né? Ou seja, integrar economicamente para não perder, em teoria, a Amazônia para outros países ou da América do Sul ou do mundo, né? Então, sempre houve essa preocupação pela soberania, esse desejo de levar estradas, desenvolvimento para a região, que foi, de fato, né, o começo da grande época de desmatamento no Brasil. Foi um problema que só começou a partir dos anos 60 e 70 do século passado, que agora sabemos que essa política foi um desastre meioambiental, também não ajudou muito em termos relativos na parte econômica também. A Amazônia tem a mesma porcentagem do PIB nacional brasileiro agora que teve em 1980, ou seja, tanto desmatamento, tanto sacrifício meioambiental, de qualidade de vida e outras coisas, por um pedaço da torta, digamos, que tem o mesmo tamanho comparado com o resto do país de 40 anos atrás. Mas, enfim, toda essa história, com certeza, deve ter influenciado o Bolsonaro quando era jovem, na primeira parte da sua cultura, e também vale a pena ressaltar que eu sempre digo que o único eixo permanente na ideologia do Bolsonaro é essa nostalgia pela ditadura militar, né? Esse apreço que ele tem pelas ideias daquela época, especialmente de 30, 40, 50 anos atrás, quando tem que ver com um desenvolvimento. Coisas como esse pensamento mais econômico, mais liberal,
que abraçou, pelo menos em teoria, agora é uma coisa que vem dos últimos 3 ou 4 anos, é muito mais novo para eles. Mas, enfim, é verdade que também tem interesses econômicos, como mencionou a Brenda, e acho que o Raul também, grileiros, exportadores de madeira ilegal, como parte dessa coalição do Bolsonaro, especialmente no Congresso, no Centrão e tudo. Vimos como talvez uma prova disso, essa ação da Polícia Federal nos últimos dias, que tanto a Cecília quanto a Brenda mencionaram. Mas eu sempre digo também que essa ideologia do Bolsonaro tem, sem dúvida, um papel central. Ele vem falando há anos do nióbio, né, que é um mineral que se pode encontrar no Brasil e na região amazônica, que ele vê como uma solução para o desenvolvimento e para fazer do Brasil um país mais rico. E nessa ideologia, todo o tema do ambientalismo global é, às vezes, visto como uma desculpa por parte do mundo rico para inibir a soberania brasileira e, de certa maneira, inibir o desenvolvimento do país, que, aliás, é uma filosofia que também é popular, já foi popular, entre setores da esquerda mundial e da esquerda latino-americana também, não é geralmente associada com a direita, mas é algo que você percebe nas falas e nos livros do Olavo de Carvalho, que é o guru da família Bolsonaro que mora em Virgínia, aqui nos Estados Unidos. Mas, nos últimos tempos, acho que essa visão ideológica está virando um pouco mais pragmática. Eles entenderam que o mundo começou a mudar bastante com a vitória do Joe Biden em novembro, uma coisa que a família Bolsonaro realmente apostava forte na vitória do Trump. O Trump, por vários fatores, deu um espaço para eles manter essa visão mais antiglobalista, essa visão com raízes nos anos 60, 70 e 80, como eu já falei, mas eles, de certa maneira, entenderam que, pelo menos agora, precisa mudar o discurso. Nós vamos falar um pouco mais disso mais tarde no programa. Mudar o discurso por conta do Biden mesmo, porque o primeiro plano para desmatamento apresentado pelo governo Bolsonaro foi apresentado uma semana antes da conferência que o Biden chamou. Então, o presidente Mourão, o vice-presidente Mourão, que é presidente do Conselho da Amazônia, apresentou essa meta de desmatamento do Brasil, foi a primeira apresentada, foi uma semana antes da Conferência do Clima do Biden. Então, realmente, o Biden chacoalhando, mas o fato é que foi uma meta apresentada que basicamente autoriza o Brasil a desmatar um pouquinho mais, né? Enfim, por conta do cálculo apresentado. Isso que você falou, Brian, da soberania, o discurso da soberania. Eu cresci com esse discurso, né, em volta de mim. A Amazônia é nossa, e é muito forte. E, ministro, eu queria ver um pouquinho o senhor falar sobre isso, como é que o senhor vê isso, porque o Bolsonaro foi eleito por brasileiros que acompanham e concordam com esse discurso. Ele não né, ele não chegou lá sem que as pessoas soubessem quem ele era. É um discurso muito forte ainda. Como é que o senhor vê isso e inclusive, dentro do Ministério da Defesa, enquanto o senhor estava lá, como era essa relação e o que o senhor acha que pode, o quanto Biden pode ajudar a desbandar, digamos assim, esse medo de uma invasão da Amazônia? Cecília, deixa eu dizer uma coisa que vai soar esquemática, mas a gente precisa, às vezes, colocar isso para a gente ter uma visão clara sobre as coisas. Com Bolsonaro, venceu exatamente o setor atrasado da economia brasileira, que é muito forte. Venceu o setor latifundiário, vendeu o setor que se volta, sobretudo, para cadeias de valor para dentro do próprio país, ou quando para fora elas não obedecem, por exemplo, regras internacionais. Enquanto que o agrobusiness, aquele moderno, aquele que está integrado à cadeia de valores globais e tem que obedecer a certos padrões, não foi ele que levou. Só que há uma sobre-representação desse setor atrasado na política nacional. Ou seja, o agronegócio moderno ele é menos representado, enquanto que esses setores mais atrasados, eu diria até reacionário, porque o governo Bolsonaro não é um governo conservador,
É um governo reacionário, contra a modernidade, contra a globalização, seja o que for. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, o ponto de fundo para a gente chegar na questão da soberania. O Brasil nunca teve um projeto para a Amazônia. Vou repetir, o Brasil nunca teve um projeto para a Amazônia. O seu desenvolvimento, ele se dá, e a sua integração com as metrópoles, seja na Europa, seja em seguida com os Estados Unidos, ele é todo dado pela zona costeira. Nós temos a maior fronteira do Atlântico Sul, a maior costa do Atlântico Sul, com mais de 7.000 quilômetros. A gente começa a integrar a Amazônia só nos anos 60. A abertura da estrada pelo governo Juscelino Kubitschek, Belém-Brasília, é que talvez seja a primeira, digamos assim, aproximação. Além disso, e os militares nisso têm razão, a Amazônia é um grande vazio. A Amazônia tem apenas 13% da população brasileira, são 23 milhões de pessoas, sendo que aproximadamente 70% dessas pessoas não vivem na floresta, ela vive nas cidades e, sobretudo, em Manaus. Além disso, a representação política da Amazônia é muito pequena, algo em torno de 8%. A participação do PIB nacional na Amazônia também é muito pequena. E a caixa de ressonância, em termos de mídia, em termos de acesso aos meios de comunicação, ela está exatamente na zona litorânea, ou, se você quiser, costeira. Então, a Amazônia é o outro para o Brasil. E agora é que começa a haver exatamente uma mudança. Mas é preciso entender sobre tudo isso. Enquanto o Brasil não tiver um projeto para a Amazônia, e esse projeto é de desenvolvimento sustentável, nós vamos ficar aqui discutindo o tempo todo desmatamento, mineração, crime e fronteira. Então, é muito importante o movimento que está acontecendo hoje, em que o agrobusiness e setores, inclusive financeiros do Brasil, criaram uma ampla coalizão para exatamente se contrapor a isso, e há pesquisas que estão em curso para que se possa pensar em serviços ambientais, desenvolvimento sustentável, canais de distribuição e produção, porque, senão, inclusive, os amazônidas vão ser a favor desse atraso. Porque eu me lembro, eu era presidente nacional do IBAMA, deixa eu contar um caso para vocês que às vezes ajuda. Eu fui chamado por um deputado para participar de uma reunião lá. Tá? Quando cheguei lá, percebi que era uma armadilha. Por quê? Porque tinham prefeitos e deputados que queriam que eu liberasse uma carga de madeira que tinha sido apreendida, porque ilegalmente derrubada. Eu, então, me contrapus. Eu não posso fazer isso, eu não vou liberar isso. Tá certo? E a reunião ficou realmente muito amarga, ficou muito difícil. No dia seguinte, quando eu viajei de madrugada, voltando para Brasília, as manchetes do jornal, pelo menos do principal jornal do Amazonas, era o seguinte: o IBAMA, eu era presidente nacional do IBAMA, apoia o narcotráfico. Por quê? Porque eu tinha proibido exatamente aqui, aliás, eu tinha mantido a proibição do que estava lá. Então, se não houver um desenvolvimento sustentável, e o que é um projeto de desenvolvimento? Às vezes, quando falo com acadêmicos, não, mas nós temos muitos projetos, o açaí, isso, aquilo outro. Escuta, gente, isso não é projeto nacional. Projeto nacional envolve fomento, envolve academia, envolve pesquisa, envolve que o empresariado tenha sinalização, envolve sistema financeiro, enfim, envolve toda digamos assim, a carpintaria, por assim dizer, do capitalismo. O que aconteceu, por exemplo, com a soja, o que aconteceu, por exemplo, com a agricultura tropical. O Brasil tem hoje a melhor agricultura tropical do mundo, mas isso ele vem desde os anos 60, desenvolvendo, criando o Embrapa, massa crítica, tecnologia, Banco do Brasil, os outros bancos financiando, etc. Então, é isso que nós temos que romper. Agora, como nós vamos fazer isso? Olha, o grande avanço é o que eu citei. A outra coisa é o fato de que, pela primeira vez, em 2022, a Amazônia vai estar na agenda de discussão presidencial brasileira. Ela nunca esteve. E, afinal, quem fala pela Amazônia hoje? Nós estamos aqui falando, eu, a Brenda e o Brian, mas nós não somos amazônidas. Então, há também um vazio em termos de voz dessa Amazônia. A Brenda levantou a mão ali, seja... eu sou. A Brenda, então, Brenda, por favor, me perdoe, Brenda. Me perdoe, retiro o que eu disse. Mas, mesmo assim, permanece essa questão deste vazio. Só que, para o mundo, globalmente, a Amazônia se transformou o quê? Num hotspot, que é algo que preocupa. Agora nós vamos chegar no tema, que é o tema soberania. Soberania é algo que preocupa desde sempre os militares. Os militares estudam a Amazônia, defendem a Amazônia há um século. Não é? Desde os seus primeiros geopolíticos, voltavam efetivamente para isso. Não é? Eu costumo dizer aos meus amigos ambientalistas que, quando você cria uma reserva ambiental na fronteira do Brasil, ou uma reserva indígena, eles ficam exultantes, os militares, eles literalmente caem no estresse e ficam pirados com isso, porque isso tem a ver com o conceito de soberania. Então, é importante se desenvolver um conceito, por exemplo, como a Ana Toni está levantando, do ICS,
que é a questão da soberania verde. Porque o futuro do Brasil, o RED do Brasil para o futuro é este, mas isso passa pela política. Então, por isso, as eleições de 22 são tão importantes. Para os militares, Cecília, essa é uma questão que é vista como uma ameaça. Os militares são a favor da conservação, eles não são a favor da degradação. Não se iluda com relação a isso, eu os conheço bem. Agora, quando isso imbrica com a questão da soberania e vem ameaças como a securitização, por exemplo, aí você simplesmente faz com que haja uma regressão sobre isso. Como estabelecer pontes entre essa soberania e a questão climática, que é uma questão global. Esse é o X da questão para os militares, e isso tem que ser resolvido. O vértice de resolver isso chama-se desenvolvimento sustentável. Sem desenvolvimento sustentável, nós vamos continuar nessa agenda negativa de destruição de minério, de etc., de insegurança, e assim por diante. Vamos chegar lá e discutir, vamos ouvir as sugestões para a gente chegar no desenvolvimento sustentável. Eu só falar uma coisa interessante que o senhor mencionou com relação às Forças Armadas e essa visão com relação à Amazônia especificamente, que eles foram jogados no fogo de se tornarem os fiscais da Amazônia quando não são treinados para isso, né? O treinamento é outro. E houve eu li na imprensa, esqueci, acho que foi no Igarapé, no Observatório do Clima, enfim, já esqueci aonde, mas eu devia ter anotado, sobre um fiscal do IBAMA dizendo, não, houve uma madeira, um IP que foi vendido como jaborandi porque o oficial do Exército não reconhece uma madeira da outra, o fiscal do IBAMA é treinado para isso. Então, são detalhes que não são levados em conta quando você joga soldados para coibir uma questão que não é da expertise, né, do que eles são treinados para fazer especificamente. E enquanto que a gente deixa de lado os que são. Brenda, eu queria encerrar esse bloco, mas eu queria passar rapidamente para ti sobre isso, porque também tem a questão da legislação ambiental, que o Brasil é considerado uma legislação de vanguarda, mas que tem sofrido cortes por aqui e por ali, mudanças de regulação por cima e por baixo. O quão mais vulnerável a gente está em termos legais, você falou isso dessa mudança de lei, principalmente na questão fundiária, mas são várias, né, mudanças de regramento. Boiada passando. O quanto que a gente está mais vulnerável e o trabalho que vai dar repor essa estrutura que já existia? Bem, ótima pergunta, Cecília. Eu acho que é importante lembrar um pouco do histórico mais recente que a gente teve de combate ao desmatamento, né, para a gente entender que o Brasil sabe reduzir. A gente sabe reduzir desmatamento, porque a gente já fez isso, né? Se a gente for observar o que aconteceu entre 2005 e 2012, houve uma queda muito expressiva das taxas anuais de desmatamento, em torno de 80%, né? A gente saiu de um patamar de 27 mil quilômetros quadrados desmatado por ano em 2004, chegando a menos de 5 mil quilômetros quadrados em 2012. Então, isso foi feito principalmente fortalecendo as instituições, fortalecendo a legislação ambiental e integrando, né? Acho que foi a primeira vez lá na liderança da ministra Marina Silva que você teve uma integração de alto nível em mais, acho que 14 diferentes ministérios realmente atuando com um plano integrado, como era o Plano de Combate ao Desmatamento da Amazônia, conhecido como PPCDAM. Então, várias medidas foram feitas. O que começou a acontecer a partir de 2013 é que a gente começou a ver um aumento, né, primeiro ali um pequeno desmatamento e, como eu falei anteriormente, explodindo mais recentemente. E esse aumento de desmatamento, ele coincide justamente com esse início desse enfraquecimento das regras ambientais. A gente teve em 2012 a aprovação de um novo Código Florestal, que apesar de você ter uma parte de grupos dizendo que foi um texto de consenso, etc., na verdade, ele provocou já ali uma grande anistia, estima-se em torno de 40 milhões de hectares de desmatamento ilegal que não precisam mais ser recuperados por conta das novas regras. Então, ali você já começou a sinalizar que depois de um período aí de, talvez, apertando, né, as regras, dizendo, não, vamos ser mais rígido, agora vamos anistiar. E, a partir dali, a gente começa a ver um processo aí contínuo dessas, a gente fala, ameaças de retrocessos, né, que são diferentes projetos de lei que são apresentados, medidas provisórias, para tentar enfraquecer outras regras, para tentar, por exemplo, diminuir o tamanho de unidades de conservação, né, de áreas protegidas já criadas. E aí, mais recentemente, a gente começa a ver, como eu falei, essa questão da lei de terras, que foi mudada até em 2017, mas temos várias aí
no pipeline, né? Tem recentemente agora um projeto de lei de licenciamento que está ainda em tramitação, mas que já foi aprovado pela Câmara, foi para o Senado, né? Que não é o meu tema de especialidade, mas lendo as análises, realmente é um projeto extremamente preocupante, porque ele parte do princípio de que a maioria das atividades não vai mais precisar de licenciamento, e nem na esfera agropecuária, mesmo que sejam atividades ali conectadas a desmatamento. Então, você tem um risco realmente de relaxar demais, sob um argumento, muitas vezes falso, de que é preciso simplificar, desburocratizar, que o meio ambiente atrapalha e demora, quando você tem levantamentos do próprio Tribunal de Contas da União aqui no Brasil, que mostram que muitas das obras que estão paralisadas no país, a maioria dos casos não é por questões ambientais, né? Tem uma estimativa que eles avaliaram, acho que 14 mil obras, e 1% estava parada por conta de questões ambientais, né? E muitas vezes são projetos que são mal feitos, etc. Então, a gente vive aí esse discurso, né, que é colocado muitas vezes para dizer, não, temos que simplificar, mas, na verdade, é muito mais uma desculpa para você acabar legalizando, como eu falei, atividades que são ilegais na prática, né, que estão provocando danos ambientais. Então, esse é um risco real, né, do ponto de vista infralegal também. Já houve muitas mudanças aí de portarias, instituições normativas, né? E eu acho que o problema que a gente tem é o seguinte: uma coisa é você aprovar uma regra administrativa que está enfraquecendo e, eventualmente, numa mudança de governo, você pode refazer aquela regra, etc. Agora, quando você aprova uma lei, né, então, no caso, por exemplo, lei de terras, né, uma lei que favorece a grilagem de terras, se você aprova isso, não tem como voltar atrás, porque você já deu sinal. Você já deu sinal, entendeu? Então, como é que eu vou agora voltar atrás de uma regra que disse que eu já poderia ter legalizado? Então, a gente vive realmente agora, especialmente, eu diria, a partir desse ano, com mudança de composição de lideranças no Congresso Nacional Brasileiro, a gente vive um risco muito grande de ter vários retrocessos sendo aprovados, porque, infelizmente, como falou o ministro, a gente tem aí uma predominância, especialmente no Congresso, de representação política de um setor mais retrógrado do ponto de vista do que deveria ser feito, né, aqui no país na agenda ambiental. Tem que respirar fundo para a gente poder continuar a conversa. Vamos respirar. Eu queria passar, gente, para o segundo bloco da relação internacional, mas queria começar a pedir ao Brian para fazer, porque ele tinha levantado a questão da soberania, e eu acho que essa questão da soberania, exatamente nesse segundo bloco que a gente quer entrar na relação internacional, essa cooperação, essa necessidade, eu queria começar por aí. Brian, soberania ao mesmo tempo em que a gente tem o novo governo Biden. Fala para a gente esse novo cenário internacional também, com o Brasil com essa visão de soberania. Não, sem dúvida, Cecília, é um rápido comentário que é uma transição para esse segundo bloco que tem que ver com exatamente sobre a soberania. Quando eu falo para audiências estrangeiras, ou seja, não brasileiras, sobre o tema da preocupação das Forças Armadas, especialmente dos brasileiros com a soberania da Amazônia, às vezes o público, a audiência, me olha com uma cara de como se fosse um delírio irracional dos militares e dos brasileiros, quando na verdade não é. Houve ao longo da história exemplos de pessoas que pelo menos falaram da possibilidade de invadir, e não é uma história muito distante. De fato, quando estoura toda essa controvérsia em julho e agosto de 2019 com o Amazon is Burning, que era fato, the Amazon was burning, mas houve, por exemplo, um comentário do presidente da França, Emmanuel Macron, quando ele falou da possibilidade de uma intervenção internacional na Amazônia, que eu achei, muita gente achou um comentário desastroso, porque ajudou para alimentar a suspeita que sempre houve. E mais ou menos no mesmo tempo, eu abri agora aqui no meu laptop, houve um artigo que circulou muito naquela época por um autor conhecido do espaço da política exterior aqui nos Estados Unidos, que se chama Stephen Walt,
E o manchete terrível desse artigo era Who will invade Brazil to save the Amazon? Quem vai invadir o Brasil para salvar a Amazônia? Onde falou de um futuro presidente em 2025 construindo um consenso internacional para fazer um bloqueio dos portos do Brasil e outras questões. Sempre foi essas intervenções, tanto do Macron como esse autor, obviamente foram opiniões muito minoritárias. Ou seja, não acredito que jamais foi uma possibilidade real, mas sempre tem essa suspeita, sempre aparecem pessoas para alimentar essa suspeita, e acho por isso tão importante que, se você estuda os comentários do governo Biden, já a partir do começo do governo, especialmente do John Kerry, o enviado especial para tratar temas do meio ambiente, que fez até agora, pelo menos, a maioria da negociação com o Brasil, ele faz questão sempre de começar a sua fala falando da soberania brasileira sobre o território. Eu acho que isso ajuda para criar um ambiente um pouco melhor para as conversas. Muito bem. A França tem fronteira, né? Pela Guiana Francesa, tem fronteira amazônica, tem caminho. Verdade. Negociação com Biden, então. Assim, nós temos agora uma situação assim, se já era uma situação confusa, complicada, com as posições do governo brasileiro sendo antagônicas à preservação ambiental, à ideia de preservação ambiental que no momento é a mais consistente em termos do Acordo de Paris, etc. Nós temos um governo nos Estados Unidos que tem a preservação ambiental e a questão climática como prioridade zero, embutida em todas as áreas de governo. Com esse detalhe agora de uma investigação do nosso ministro das Relações Exteriores sendo investigado, né, pela Polícia Federal, aparentemente por uma reclamação dos Estados Unidos por conta de madeira. Como é que essa negociação, existe essa negociação? Como pode andar? O que pode ser feito? Os Estados Unidos vão esperar até 2022 para poder efetivamente, vão cozinhar até 2022 para poder ter uma negociação com o Brasil, e podemos esperar até lá? Veja, desde a campanha do Biden, ele tinha 4 eixos no site de campanha dele, 4 eixos para a sua campanha, que era o mundo pós-Covid, o racismo estrutural, um terceiro que vou esquecer, que já não posso lembrar nesse momento, e o quarto era a mudança climática. E eu acho que, aos poucos, o governo brasileiro começou a entender a importância que a mudança climática ia ter na agenda do Biden e do mundo, né? Porque já durante todo esse tempo, a Europa, a China, países asiáticos, outros, já sempre tiveram a mudança climática nos últimos anos como um foco, mas as ações do governo Trump, que sempre teve esse cepticismo quanto à mudança climática, ajudou a atrasar a agenda mundial e favoreceu muito os primeiros 2 anos do governo Bolsonaro. Agora, eles, com a ajuda de diplomáticos americanos lá em Brasília e também gente dentro do governo brasileiro, eles começaram a entender nos últimos meses que essa preocupação é para valer e que vai guiar toda a agenda doméstica e externa do governo Biden. Então, o tom da fala começou a mudar já nos últimos meses, e na cúpula que o presidente Biden fez sobre o clima na segunda metade de abril, Bolsonaro deu um discurso onde fez certas promessas e o tom surpreendeu muita gente. Mas, enfim, agora é o momento para o Brasil mostrar resultados. Isso vai ser difícil, porque o governo Biden não é burro. Tem um ceticismo saudável sobre os comentários do Bolsonaro. Eles entendem que ele tem como eu falei no começo deste painel, ele leva muito mais tempo sempre falando que a Amazônia era praticamente sem tocar,
dizendo que a preocupação sobre a Amazônia foi culpa de uma mídia mentirosa e sensacionalista. Então, o governo vai ter que apresentar resultados, e não para o 2030, sino para o 2021. E isso vai ser muito difícil. Eu vou deixar para a Brenda e o Raul explicarem exatamente por quê. Mas o governo Biden realmente afirmou, o John Kerry afirmou numa entrevista para a Folha de São Paulo a semana passada que vai ter que apresentar, o Brasil vai ter que apresentar uma queda nos índices de desmatamento já no 2021. Isso vai ser difícil. Não sabemos exatamente qual vai ser a consequência se o Brasil não cumprir com essa meta. Podemos falar, talvez, dessas possibilidades um pouco para frente, se quiser. Ministro, como o senhor vê isso? Porque o senhor falou na necessidade de cooperação internacional e os Estados Unidos só, enfim, conversariam se houver uma queda do desmatamento, mas a gente tem um terceiro fator aqui, que é o crime organizado sendo hoje e tendo um papel preponderante no desmatamento, eu diria, a essa altura. E nós vimos que a cooperação internacional na guerra às drogas não coibiu a expansão absurda desses grupos transnacionais, e os brasileiros tomaram aí um vulto impressionante. Nós vemos na Amazônia, na Colômbia, nós temos dissidentes da Farc, segundo a Interpol, 20% do financiamento deles hoje vem de cobrar taxas e impostos de garimpeiros e madeireiros das Farc. No Brasil, nós temos PCC, nesse ataque pavoroso que foi feito aos Yanomamis dentro da reserva deles, há vários relatos de que teriam ligações com o PCC, o primeiro comando da capital. Nós temos outros relatos no Instituto Igarapé, levanta que eles dão maquinário e armamento para os grupos que estão atuando em desmatamento, garimpo ilegal, etc. Como que um acordo, chegar a um desmatamento, quando a coisa já está saindo até da mão do governo, de certa forma, e como que a comunidade internacional pode se unir a isso de uma maneira mais eficaz do que foi nesse combate às drogas? Bom, em primeiro lugar, fazer uma pequena correção. O conceito de soberania verde, que eu referi aqui a Ana Toni do IX, ele vem sendo desenvolvido também pela ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que está nos assistindo para a nossa honra, e, portanto, eu tinha que fazer essa complementação. E ela também lembra, viu, Brenda, que, sobretudo, a redução se deu por ações de inteligência. Né? Inteligência. Hoje, na verdade, nós temos condições de monitorar a floresta amazônica, que é, de todos os biomas, talvez aquele que seja mais monitorado em termos não só nacionais por nós, mas também globalmente. O problema é esse que você situou, a necessidade da integração. Né? Eu, por exemplo, fiz reuniões com meus correspondentes na defesa, levando a diplomacia, levando polícia, levando com todos os países que fazem fronteira com o Brasil. Então, eu insisto nisso, mas cabe ao Brasil liderar isso, retomar o Pacto Amazônico, retomar a questão da constituição, da ampliação do fluxo das relações de inteligência entre os diversos países, coordenando mudanças legislativas e, sobretudo, tendo aquilo que eu defendo, uma autoridade sul-americana de segurança, tendo uma polícia com capacidade de enforcement. Porque nós não vamos resolver o nosso problema de criminalidade transnacional dentro do espaço nacional. Não existe isso. O Brasil precisa se liderar. Nós elegemos um governo que é exatamente contrário a tudo isso que eu coloquei. Tudo isso que eu coloquei aqui, o governo é contrário. Então, nós temos uma etapa, Cecília, de resistência, né? Resistência que passa, inclusive, para as mudanças em termos ambientais. Tivemos uma mudança no licenciamento ambiental, que a Brenda conhece muito bem, que foi ruim. A autodeclaração é péssima, por assim dizer. E nós agora estamos tentando lutar no Senado para evitar que esse mal realmente ele se perfaça e se realize. Agora, com relação ao que o Brian, me permite um comentário, o Brian tem toda a razão. A fala do Macron, lá atrás, a fala do Al Gore, quando ele disse, né, que os exércitos, as forças armadas sul-americanas deviam se preocupar com o narcotráfico e a questão ambiental, é também um desastre. Porque, afinal, o certificado da existência de uma nação é a capacidade dela manter a sua soberania. Se você ataca a soberania de uma nação, você está atacando exatamente a existência daquela nação. Evidentemente que nós sabemos, sobretudo depois da Segunda Grande Guerra, que nós temos temas que eles, digamos assim,
ganhar uma titularidade jurídica internacional. A questão da paz, a questão do meio ambiente, a questão dos direitos humanos, por exemplo. Não é? Mas, de fato, existem pressões e pressões. Eu acho que a política atual desenvolvida pelo governo Biden, através de John Kerry, está correta, como, aliás, também citou aqui o Brian. Ou seja, ele sempre coloca a questão da soberania e ele diz, olha, nós queremos ajudar, mas nós queremos resultados. E vem aí o Summit, ou melhor, vem a Cúpula das Américas, que é um bom momento para exatamente se procurar ver isto. Como ajudar? Eu acho que, tendo uma política, se me permite, dual, ou seja, com dois trilhos. Uma é essa política que tem que ser feita, tá certo, em termos de cobrança. Uma outra é ajudar o país rumo a um projeto de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Gente, não tem jogo sem um projeto. Sem projeto de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, sem melhorar a vida do ribeirinho, que são paupérrimos, talvez dentre os brasileiros, aqueles que têm mais índice em termos de pobreza, estão situados lá dentro. Sem que exista a possibilidade do capital brasileiro, e, obviamente, também o capital internacional, participar desse processo de desenvolvimento, serviços ambientais, da questão, enfim, de criar riqueza lá dentro, não vai ter jogo, nós vamos continuar discutindo essa agenda negativa, que nós temos que sair dela. E, para isso, é preciso ter. Então, o outro braço, né, é exatamente da cooperação. Agora, a cooperação reconhecendo a soberania do Brasil, porque a titularidade nossa sobre a Amazônia é indisputável, ela não está em discussão. E o Brasil tem, sim, condições de atuar. A Brenda sabe disso muito bem. Nós já fizemos no passado, temos condições de refazer isso no futuro. Estamos vivendo um grande retrocesso, fruto de algo que, pelas condições políticas que aqui não cabe abordar do Brasil, nos levou a esse imenso retrocesso. Tá certo? Mas eu acredito, e aí, já em 2021, eu acredito que nós vamos ter algum avanço. Tá certo? E por quê? Esse retrocesso, inclusive, alcança o Conselho da Amazônia. O presidente da República retira poder ao vice-presidente, que é o general Mourão. O general Mourão tem intenções e boa vontade, inclusive apoio dentro das Forças Armadas, para fazer bem diferente do que está fazendo. Mas o presidente da República não lhe dá os instrumentos. Na verdade, ele boicota ele, tá certo? Por assim dizer. E nós temos um ministro do Meio Ambiente que, pelo amor de Deus, tá certo? Está aí os resultados. Ele é um representante do que nós temos mais atrasados em termos empresariais e políticos relativamente à questão da Amazônia. Mas a gente tem condições de superar isso. Eu acredito que, de novo, existem coisas novas brotando, seja dentro da política, seja dentro do executivo, seja dentro dessa vitória de Biden, que foi tão importante para nós nesse tema, em temas também democráticos, e seja também em termos empresariais. Por isso, eu tenho esperança, sim, de que nós vamos conseguir reverter isso. Agora, a atitude internacional, Cecília, ela tem que ser uma via de duas mãos. De um lado, evidentemente, que é preciso entender que a Amazônia diz respeito não só a nós brasileiros, embora esteja fora de discussão a sua titularidade, mas diz respeito ao mundo inteiro. De outro lado, é a cooperação com base, evidentemente, em compromissos e pactos, mas ela é fundamental, porque, encerro dizendo, sem desenvolvimento sustentável, um projeto para a Amazônia, não tem jogo, nós ficamos na agenda negativa. Mesmo porque o crime, o desmatamento, o garimpo, enfim, a madeira ilegal são fontes de emprego para a população que está, enfim, né, de saída do abandono. Mas o problema é muito parecido, né? Eu vi umas imagens de satélite hoje absolutamente impressionantes de uma zona de garimpo no Peru, e a rapidez era uma questão de meses. Tem floresta densa e, em seguida, a imagem de satélite é um buraco, assim, aberto, uma coisa... É muito assustador, porque é muito rápido o movimento disso. Mas, enfim, é o Peru, é a Colômbia, eles estão sofrendo a mesma questão que a gente, com diferentes pessoas, estão sem essa... Não, independente da França e dos Estados Unidos, a própria região não ter uma conversa, enfim, porque os problemas são os mesmos, né? A floresta não tem fronteira, né? Nós temos um mapinha desenhado, a floresta não, vai direto. Brenda, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a percepção local. Você, como levantou a mão, você é a Amazônia da mesa. Mas a percepção local, como é que se vê
né, dentro da Amazônia, na discussão de quem está lá, essa questão de cooperação global, de ingerência ou não, interferência ou não, como é que é essa percepção em loco? Bem, eu sou amazônica, deixa eu esclarecer aqui, eu sou de Belém do Pará, sou criada, nascida e moro em Belém. Uma coisa que eu sempre falo, e óbvio que a gente está, como já foi colocado aqui no contexto, em que a gente não tem um governo federal que acaba atuando contra a agenda ambiental, mas eu também sempre reforço que a gente está no século XXI e quando a gente olha os estados da Amazônia, nenhum dos governadores que hoje foram eleitos, né, na última eleição, eles não foram eleitos com uma agenda robusta em sustentabilidade. Não é isso que elege. Infelizmente, mesmo na Amazônia, não é isso que elege os políticos. E muitas vezes o que a gente tem, e não é raro achar casos, posso citar vários aqui, do ponto de vista do legislativo estadual, né, pior ainda. Né? Se a gente tem uma representação no Congresso Nacional que, em geral, é percebida como majoritariamente, nesse momento, antiambiental também, isso se reflete também nos estados. Então, infelizmente, a gente ainda tem aqui na região uma captura, né, desse poder político, justamente aliado, muitas vezes, às atividades que estão promovendo a degradação. Então, essas pessoas que têm esse poder econômico baseado na degradação são as que acabam se elegendo. E por isso não é estranho a gente ver senadores da Amazônia, deputados, defendendo causas de garimpo ilegal, né, de invasão de terras indígenas. Então, é algo que é absurdo, mas, infelizmente, é isso que está acontecendo. É óbvio que o que a gente viu, e 2019 foi um ano muito interessante, infelizmente, por conta do aumento do desmatamento, mas foi interessante ver como você tinha um movimento, né, nos primeiros 6 meses, mesmo nos governos estaduais, que não era um movimento para a agenda ambiental, mas, de repente, por conta das queimadas, do clamor internacional que aconteceu, e com uma oportunidade política também, porque você tem um governo federal atuando contra o meio ambiente, é uma oportunidade política para os governos subnacionais também dizerem, não, pera lá, que eu sou a favor. Né? Não estou falando que eles não são, só estou falando que não parecia que seriam necessariamente, se a gente considerar os primeiros 6 meses de 2019. E aí você tem uma virada ali que os próprios governadores assumem um discurso, né, de conservação, se unem num consórcio da Amazônia, começam a ter mais vozes, e aí sim, acho que tem várias iniciativas que são interessantes, mas assim, tem uma grande limitação, que é o fato de que a base política desses governos, em geral, não é uma base política de sustentabilidade, mesmo nos estados. E aí você vai ter sempre um limite do que pode ser feito. Então, a gente tem casos recentes como Rondônia, né, que aprovou, na véspera da cúpula que aconteceu agora de líderes do clima, aprovou a redução de unidades de conservação, que estavam muito desmatadas, aprovou a redução justamente para legalizar aquelas áreas que foram invadidas e privatizar essas terras. Isso aconteceu na véspera, inclusive tem nas matérias que saíram, tem os depoimentos dos deputados dizendo essa é a nossa última oportunidade de fazer isso, porque amanhã vai ter a cúpula do clima e vai estar todo mundo de olho. Então, assim, essa é a realidade que a gente tem. E muitas vezes, por quê? Porque, como eu falei, é o poder econômico, é isso que gera emprego, você mesmo citou, essas são as oportunidades de emprego que geralmente tem nessas regiões. A gente está falando da população da Amazônia que tem índices educacionais muito baixos, que tem baixo investimento em saúde, baixo investimento em educação, né, e que muitas vezes é a oportunidade que tem ali. Né, e é por isso que a gente tem episódios de combate ao desmatamento, como ocorreu alguns anos atrás, né, em que você teve grandes operações em municípios que fecharam madeireiras, apreenderam cargas, etc., e você teve uma revolta da população local, porque é o emprego delas. Então, é muito difícil lidar com essa situação de forma sustentável se não existe uma alternativa. E não vai ter milagre de você chegar e fechar num dia, no dia seguinte oferecer grandes empregos. Não tem esse milagre. A gente vai ter que ter uma agenda muito consistente de desenvolvimento das pessoas. Né? Então, até quando a gente pensa em como é que a gente... qual é a solução para a Amazônia, quais são os planos, eu sempre faço essa reflexão de que as discussões que a gente tem hoje acontecendo, e estão acontecendo várias discussões, como foi mencionado aqui, elas estão acontecendo fora da Amazônia.
eu estou pensando no Brasil, elas estão acontecendo em São Paulo, no Rio, em Brasília, não estão acontecendo. Mas o que a gente precisa realmente perceber é que a implementação dessas decisões vai ser feita na Amazônia. E se for uma coisa muito desconectada do que nós aqui temos capacidade de implementar, então não vai dar certo. Então, como é que a gente realmente faz, que tipo de esforço tem que ser feito para que não seja uma decisão de fora para dentro, para que seja uma cocriação? Não estou nem falando, não vamos ignorar. Não, tem que ser cocriado, porque senão você vai ter ótimas ideias que não vão ter, não vão aterrissar. Não vai ter a capacidade, né? Não vai adiantar, entendeu? Então, como é que a gente faz isso, né? Ontem mesmo a gente estava numa discussão com o secretário estadual de Meio Ambiente, né, discutindo o plano do Pará, de combate ao desmatamento, né? E a gente falou, olha, tem que ter mais oportunidade de participação, as pessoas querem falar, querem participar. E aí eu falei, olha, o problema é que a gente tem uma dificuldade, muitas vezes, que as pessoas que precisam falar e participar, elas não conseguem, porque ou não têm oportunidade ou realmente não podem. Eu vou dar um exemplo. Como é que você vai discutir o futuro da Amazônia se o seu território está sendo invadido por garimpo ilegal, se a sua vida está ameaçada por um desmatador, se você não tem medidas mínimas do Estado para te proteger numa pandemia, como está acontecendo com os povos indígenas? Então, como é que a gente acha que essas pessoas, que são extremamente necessárias nessa discussão, vão conseguir falar sobre isso e pensar no futuro se elas não sabem nem o que vai ser do amanhã delas, entendeu? Então, a gente vive aqui um dilema de que realmente precisa do básico para que essas pessoas possam realmente participar e co-criar. Então, é um dilema que exige aí questões básicas, né, de educação, de saúde, né, de segurança, né, para a gente poder também pensar num plano mais consistente aqui de futuro para a região. Né? Não dá espaço nem de pensar em cooperação internacional ou não, né, o dia a dia. Teve um relato, foi o Dário Copenau, numa entrevista, Yanomami, numa entrevista, em que ele disse que agora, nesse ataque, várias pessoas da aldeia ficaram surpresas, nunca tinham visto uma metralhadora. Foram ataques de metralhadora numa aldeia indígena. Você imagina bombas, né? Tem bombas, realmente, lacrimogênio, enfim, uma situação absurda. É uma situação absurda. Eu quero passar enfim, quero chegar na nossa parte de olhar onde é que tem solução aqui, mas a gente tem uma pergunta aqui, o Randy Pestana. Tem uma pergunta aqui, eu acho que está ali para Brian e para o ministro Jungmann, que se a situação na Amazônia mudaria, mesmo sem essa situação na Amazônia mudaria sem o Bolsonaro no poder? Ou a retórica seria a mesma com outro presidente, talvez Lula? Seria possível? Sem Bolsonaro, muda a situação na Amazônia? Brian, tente você. Veja, eu acho, de fato, que eu estava pensando, já reflexionando um pouco sobre os comentários iniciais, e me perguntei, por que é que estamos falando tanto sobre uma pessoa, sobre um presidente, sobre um governo? E é precisamente porque, como colocou a Brenda agora e o Raul, o Brasil sabe como melhorar esse problema, porque o Brasil já fez no passado. Não estamos falando de um problema que não tem solução e perguntando, como é que vamos conseguir? Nós fazemos com a tecnologia de rastreamento que existe hoje e com certa vontade política que não passa somente pelo Palácio do Planalto, sino também por várias corporações do setor privado, sociedade civil e obviamente, os 28 milhões de brasileiros que moram nessa região, que o país é capaz de melhorar esse problema. O desmatamento caiu 80% num período de 10 anos, principalmente nos anos 2000, depois de chegar a um recorde alto na sequência histórica. Então, sabemos que é possível. Para responder mais diretamente à pergunta, eu acho... Não necessariamente tem que ser com eu vou ser diplomático aqui. Qualquer governo em teoria, pelo menos, capaz de mudar suas ideias e suas posturas, na teoria, né? Mas, novamente, estamos falando tanto do Bolsonaro e tanto do atual quadro político, que não depende somente dele, né?
precisamente porque são as condições políticas que nos levaram até aqui. Está claro, né? Raul, não sei se você concorda ou não. Eu queria ouvir a sua posição, ministro, mas incluindo um outro, se o senhor vai da sua visão sobre o que o Brian falou, e uma pergunta da Maria Campitelli, que chegou aqui, que vai na mesma direção daí, então, o que a comunidade internacional pode fazer e contribuir para a preservação sem ameaçar a soberania brasileira? Deixa eu voltar um pouquinho àquela história de quando eu era presidente nacional do IBAMA e fui cair naquela armadilha com os prefeitos, os deputados, né, que lá estavam, que queria que eu liberasse uma carga que tinha sido apreendida de madeira ilegalmente derrubada. Tem uma hora que é importantíssimo para linkar com o que falou a Brenda, que é o seguinte: como eles viam que eu não ia liberar e não podia liberar, estaria cometendo um crime, então se levanta um prefeito, um deputado, não me lembro, e diz: então, está certo, o senhor não vai liberar a madeira, não é, presidente? Então, o meu povo não vai morrer de fome, vai para o tráfico, eu vou deixar eles irem para o tráfico, o que originou a manchete. Então, ouçam o que Brenda está dizendo, tá certo? Ouçam o que Brenda está dizendo. Ela está dizendo basicamente o seguinte, que os setores atrasados, os setores que promovem a destruição do meio ambiente, são setores que empregam. Sem alternativa econômica, sem distribuição de riqueza, sem alternativa, é aquilo que eu estou dizendo, não tem jogo. Não tem jogo. Um governador do Acre, lá do passado, dizia uma coisa meio desmantelada, como se diz no Brasil, mas que tem a ver. Ele diz: olha, lá no Acre, quando você soma as terras indígenas, as terras, isso, aquilo outro, sobra, sei lá, 15%, 20%, não sei o que ele dizia, também não sei se é verdade. Não é? Então, eu quero saber o seguinte: o acreano é um cidadão brasileiro de segunda categoria? Porque o que restou para ele, no entendimento dele, claro, ele não era um ambientalista, era dizer: olha, eu não posso tocar atividades empresariais, porque ele não tinha alternativa. E ele dizia: São Paulo não tem isso, Rio de Janeiro não tem isso, Minas não tem isso, mas eu aqui tenho. E eu então pensei: o Brasil tem que pagar por isso, em alguma medida. Bom, talvez não seja pagar, fazer um tributo para isso, especificamente, mas seja desenvolver, porque senão nós não vamos encontrar, como a Brenda chamou a atenção, respaldo lá. Então, por isso, é central a questão do desenvolvimento das pessoas, como disse a Brenda, muito apropriadamente. Né? Agora, vamos à questão que você colocou. Olha, pior do que o governo Bolsonaro, eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar. Então, seja Lula, seja Dória, seja Huck, seja, sei lá, quem for, tá certo? Eu não acredito, eu não estou dizendo que nós vamos chegar no padrão, no nível, né, que a gente gostaria que fosse, mas pior não vai ser. Por isso é tão importante, tá certo, um movimento todo de unidade do que hoje chama-se oposição no Brasil a esse projeto que aí está. Não tem a menor sombra de dúvida. Tá? Brian, você me pediu uma opinião especificamente sobre o quê? Pode me ajudar? O seu sinal. Não, sobre a possibilidade de melhorar com esse ritmo do desmatamento com o quadro político atual, porque não é só uma pessoa, né? Falamos muito do presidente, mas tem todo um quadro político que criou essa situação atual, essa tendência para alta que não mostrou, por enquanto, sinais de cair. Então, não sei se é tão simples de trocar um presidente para outro, porque as mesmas condições vão se manter, né? Veja, se a gente derrotar Bolsonaro, a gente vai estar derrotando as forças que ele representa. Percebe? E essas forças são retrógradas, são reacionárias, são anti-sustentabilidade. Eu não sei se quem virá terá esse projeto de desenvolvimento das pessoas elaborado. Até porque, você prestar atenção, olha, o IBAMA surgiu lá atrás, no governo Sarney, por uma situação mais ou menos semelhante. Né? Então, você tem uma pressão internacional sobre o Brasil e você tem um olhar, e se você quiser, vá lá, uma pressão do Brasil costeiro
sobre a Amazônia. Não é? Então, por isso que eu digo, a questão do projeto. Não é? Então, eu diria o seguinte, se derrotamos Bolsonaro, deve melhorar. Não sei se a gente chega no ponto que a gente efetivamente deseja. Agora, preste atenção a outra coisa. O Bolsonaro está em declínio. O Bolsonaro está em declínio. Ele está perdendo capacidade de governabilidade. Ele tentou dobrar o Supremo Tribunal Federal, perdeu. Tentou dobrar o Congresso, apesar de ter aliados, mas lá o projeto é autônomo, ele perdeu. Ele está perdendo na sociedade também. Então, a capacidade dele manter isto, essa impulsão, ela vai se reduzir. Ele tem que recuar, ele está recuando. Não vai chegar onde nós queremos. Por isso, a etapa é de resistência, né? E da construção de alguma coisa além de 22. Mas Bolsonaro hoje é um presidente em processo de isolamento. Internacional não se fala, mas nacional também, né? E por isso mesmo é que eu acho que ele perde essa impulsão de destruição, tá certo? Que ele trouxe para a gente. Como colaborar, Cecília? Olha, a colaboração, diálogo, por exemplo, entre Forças Armadas do Brasil e Forças Armadas, por exemplo, dos Estados Unidos, que hoje tem uma visão... Olha, o Biden, uma das primeiras executive order que ele fez foi exatamente colocar o quê? Colocar a questão da crise climática sobre o guarda-chuva da defesa e segurança nacional, né? O que significa algo que, para mim, é muito correto. Então, como há uma bela interação entre Forças Armadas do Brasil e dos Estados Unidos, sempre com respeito à soberania, se não tiver esse filtro de soberania, é regressivo, a gente perde, vou ser muito claro, nós vamos perder, não é por aí, tá certo? É importante. De outra parte, é preciso ter projetos concretos de cooperação voltados para o desenvolvimento de pessoas. Um outro nível, academia, estudos, projetos, pesquisas voltados para isso. São coisas que têm a ver. E, obviamente, e aí isso não é questão que interfere na soberania, cobrar do governo brasileiro resultados concretos, tá certo? Com respeito à soberania. Eu acho que esses seriam pontos, não é? Não acho que nesse governo a gente vai ter essa autoridade, com capacidade de enforcement, não é? Numa cúpula das Américas, procurar retomar a questão do pacto amazônico e outros pactos mais, e não só atuar sobre ou em relação ao Brasil, mas também os demais países, né, que é muito importante que tem a Amazônia como parte do seu território. E que tem experiências diferentes com quem a gente pode trocar, inclusive, né? Claro, formas de administrar essa questão. Mencionou-se bastante o governo federal, mas a Brenda deixou bastante claro que a questão estrutural a nível de governos locais é bastante complicada, né? Tanto que o problema vem, quer dizer, os últimos 2 anos foram um aumento muito considerável do desmatamento, do problema da impunidade, mas é um problema de longa data, não é novo. E aí eu queria, a gente já meio que entrou no terceiro bloco, mas olhar um pouquinho nisso, por onde tem a saída, quer dizer, sim, um projeto de desenvolvimento, mas da onde ele vem e qual é o primeiro passo e o que a gente consegue entrar. A Brenda até teve um comentário, o último número da America's Quarterly é sobre isso, né, desenvolvimento sustentável da Amazônia, e com experiências específicas, são casos específicos, mas como o André Guimarães do IPAM me chamou, os heróis que foram lá e conseguiram fazer alguma coisa funcionar e fazer um negócio, montar um trabalho, e precisa agora do capital e de fazer, mas foi o Centro Empresarial, o Rafael Medeiros, que falou assim, o amazônida, o jovem, principalmente na floresta, não se vê como legal, como bacana, e acaba querendo, ele vê na televisão, o shopping, não sei o que lá, ele quer sair, quer ir para outro lugar. Quando ele tem acesso à educação, acaba querendo sair, quer dizer, por onde você acha que a gente tem que começar para que o próprio jovem que tem essa capacidade, o empreendedor, a gente vê pelos empreendimentos que a gente viu na Amazônia fazendo essa cobertura, a criatividade, a inovação, a capacidade, quer dizer, isso tudo existe. Por onde começar para que o próprio jovem amazônida queira ficar lá e queira contribuir para essa mudança? Muitas coisas, Cecília. Pergunta complexa, deixa eu ver por onde eu começo aqui. Tem acho que faz uns 2 anos antes da pandemia, eu fui numa apresentação de um fotógrafo bem famoso aqui em Belém, que é o Luiz Braga, que tem uma carreira documentando periferias, Amazônia,
e ele fez uma apresentação mostrando fotos que ele tirou, acho que décadas antes e fotos de agora, né, da cidade. E ele fez a seguinte observação, que, falando de Belém, né, de onde eu falo, de onde ele é também, que a cidade está virando de costa para a Amazônia. Se a gente olha o que aconteceu com Belém, por exemplo, e acho que outras capitais da Amazônia vão ser parecidas, ela é uma cidade que recusa a Amazônia, porque ela, em geral, Belém, há pouco tempo atrás, não tinha abertura para o rio, a população não chegava no rio, era tudo prédios, galpões, né? Isso começou a ser mudado há um tempo atrás, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem uma rejeição no sentido de que não, aquilo ali é ruim, é pobre, né? Não, a floresta. Então, infelizmente, é uma cultura que foi criada, né? Mas que eu vejo que isso começa a mudar, né? A gente começa a sentir uma própria redescoberta também das pessoas, das capitais, de entender que estão na Amazônia, se reconhecerem também como amazônicas, eu acho que isso é importante, né? E de valorizar a sua cultura, a gastronomia, né? Então, eu acho que muito do que a gente vai precisar tem a ver com essa questão da valorização cultural, né? E isso começa a acontecer, esse é um ponto importante. Tem coisas também, tem sinais que mostram que há esperança. A gente teve eleições municipais, né, no ano passado, e Belém, de novo, especificamente, passou aí por uma batalha entre um candidato no segundo turno, que era bolsonarista, basicamente, e um candidato de oposição, e foi uma prévia aqui, porque o negócio no segundo turno foi realmente bem quente aqui, e no final venceu o candidato, né, da oposição numa campanha que as pessoas se envolveram depois de muito tempo, assim, fazia muito tempo que eu não via uma campanha política na cidade em que você tinha envolvimento de muitos jovens se envolvendo. Eu digo que, de novo, a arte salvou, porque aí fizeram um jingle, uma música, artista local, as pessoas iam dançando na rua. Então, foi uma coisa que me deu esperança de ver, nossa, eu acho que tem aí algo, né, surgindo, né? Você tem pela primeira vez, se eu não me engano, 3 jovens negras eleitas como vereadoras em Belém. Isso também é um sinal muito importante, né, considerando que eu acho que, em geral, é predominante ainda masculino, né, os cargos no legislativo municipal. Então, acho que tem coisas que estão começando a acontecer que mostram que tem um potencial aí da gente ver transformações acontecendo. Mas acho que precisa, como eu falei, como a gente está falando aqui, de investimentos em pessoas, mas muitas vezes, para que a gente tenha investimento nas pessoas, a gente precisa entender que o problema é que, muitas vezes, o que gera o emprego, etc., é o desmatamento, porque as estruturas estão voltadas para isso. O crédito disponível está voltado para uma atividade ligada ao desmatamento. Então, se a gente for ver, é muito mais fácil conseguir um crédito para uma agropecuária que, muitas vezes, não está exigindo todo o rigor ambiental, do que um crédito para uma atividade de reflorestamento ou de manejo, etc., que vai conservar a floresta. Então, a gente ainda tem, na estrutura das instituições que foram criadas numa lógica de desmatar para desenvolver, né? E isso vai se refletir. Então, se a gente não tiver uma mudança dessas políticas, né, desse crédito disponível, dessas instituições, vai ser muito difícil que isso vá canalizar para investimento em atividades sustentáveis, né? Eu falo, às vezes, que a gente, mesmo quando você tem políticos ou governos que não são necessariamente antiambientais, não é incomum a gente ouvir frases do tipo: nós precisamos proteger o meio ambiente, mas precisamos gerar empregos. Não é o mas. Esse é que é o problema. O problema é no mas, e isso é muito comum a gente ouvir. Então, a gente precisa começar a dizer: nós precisamos proteger o meio ambiente e gerar empregos. E isso é uma diferença substancial, porque se a gente tem essa concepção de que é meio ambiente e gerar emprego, meio ambiente e desenvolver, todo o desenho institucional de política pública que eu fizer, ele vai ter que estar alinhado a isso. Então, não vai mais ser uma política pública que vai desmatar, não, mas vai desmatar um pouco, eu vou deixar. Não, a gente tem que mudar essa lógica. Então, a gente precisa de 2 mudanças. A gente precisa de uma mudança que venha de cima dessas estruturas, da concepção das instituições e das leis, mas a gente também precisa fomentar uma mudança aqui de baixo que está querendo acessar esses meios de poder, de política, estimular novas lideranças políticas na Amazônia que estejam alinhadas com sustentabilidade. Eu vejo que isso é um dos pontos assim que eu acho mais importante da gente ter investimento no momento, é estimular
essa subida aí de lideranças que estão mais alinhadas com o que a gente olha e diz, não, isso é o século XXI na Amazônia, né? Século XXI a caminho. Gente, é impressionante, mas o tempo voou. A gente está quase no final do nosso tempo aqui. Eu queria que, rapidamente, Brian, ministro, vocês dessem considerações sobre isso, sobre a sua esperança de futuro. Brian, começando com você, o que você vê, inclusive com a experiência do último número da EQ, onde é que você vê o caminho para a gente começar a desatar esse nó? Obrigado, Cecília. Não, eu sei que está faltando muito pouco tempo para o final do painel, então eu só gostaria de fazer 2 observações com base nesse número que a gente fez agora da America's Quarterly, que teve, aliás, a Amazon, a organização da Brenda, como um ótimo parceiro que nos ajudou com a visão e encontrar as vozes que estão presentes no número. Então, eu recomendaria a todos que dessem uma olhada no site. Mas, veja, a primeira observação é talvez óbvia, mas nem tanto. A economia verde, o desenvolvimento sustentável não vai ser possível sem uma redução do desmatamento a zero e em forma iminente, não só pela questão ecológica que citou o ministro Raul, com essa preocupação sobre um tipping point, sobre um ponto de inflexão para a Amazônia que pode se converter em deserto, em savana, basicamente, sino também porque os consumidores globais não vão comprar produtos amazônicos num mundo onde um desmatamento segue em alta. E isso pode parecer óbvio, mas tive conversas ao longo dos últimos meses e se ouve, por exemplo, setores do governo brasileiro falando da promessa do desenvolvimento sustentável, mas, ao meu entender, sem entender totalmente que isso vai requer um fim a esse desmatamento. Por outro lado, e Cecília pode ser testemunha a isso, eu entrei nesse processo de criar esse número da revista com certo ceticismo sobre o futuro do desenvolvimento sustentável. Obviamente, é uma boa ideia, tem moralmente tem claras virtudes, mas é rentável? Porque essa é a preocupação, porque a logística na Amazônia é super difícil e também tem uma falta de projetos. Eu saí do processo de fazer o número da revista mais convencido, com mais otimismo sobre a possibilidade de uma economia verde, com o apoio do setor privado em São Paulo, especialmente com os bancos e as outras empresas que tomaram conta e interesse nesse setor, mas vai requer mais investimento e, como falou o ministro Raul, um verdadeiro plano nacional, comparável talvez com o que fez a Embrapa com a agricultura brasileira nos anos 60 e 70, porque, por enquanto, eu também ouvi, quando a gente estava pesquisando o número, que tem fundos de investimento nos Estados Unidos e na Europa que gostariam muito de inverter, mas, neste momento, não conseguem encontrar projetos. Mas é um ciclo, né? É um ciclo virtuoso que você pode contribuir e começar a criar. Já está acontecendo. E, como eu falei, eu saí com mais otimismo sobre o futuro daqui a 5, 10 anos, sobre a possibilidade de uma verdadeira economia verde no Brasil, mas vai requer trabalho e, sobretudo, uma política de desmatamento zero. Nosso tempo acabou, mas eu queria muito fechar com a sua consideração final, ministro. Olha, eu falei que nós estamos no tempo de resistência, ok? Mas isso não significa paralisia. Então, esse tempo tem que ser utilizado para exatamente desenvolver isso que o Brian acaba de falar e que a Brenda também. Nós precisamos entender como, de forma sustentável, explorar a Amazônia. Eu lembro que o Tennessee Valley é um caso nos Estados Unidos, a região do Nordeste, com a fruticultura irrigada. O Nordeste era seco, não tinha nada, enfim. E hoje é florescente aquela economia lá. Agora, isso exige academia, isso exige estudo, isso exige a entrada da capacidade de fomento do Estado e, obviamente,
exige, acima de tudo, uma aliança política que costure os interesses de desenvolvimento local, né, com esse projeto, para que a gente possa, então, fazê-lo se tornar realidade. Essa é, para mim, a fórmula que nós podemos trabalhar. E, em termos internacionais, volto a dizer e repetir, de um lado, a presença e a cobrança, tá certo? De resultados, isso é claro, respeitando a soberania, nunca esquecendo esse filtro, e, de outra parte, participando nesse projeto durante esse período de resistência e além para o desenvolvimento e a exploração sustentável da Amazônia. É isso, Cecília. Muito obrigada, ministro. Brenda, muito obrigada por abrir a luz. Brian, sempre um prazer poder conversar, e é uma mudança de paradigma, né? Estamos a caminho, a gente tem que pensar dessa forma, que é pensar a Amazônia é uma mudança de paradigma que tem que ser junto com os amazônidas também. Muito obrigada, e eu retorno, a gente pulei do tempo, não fui, como é que se diz, não me comportei direito. Brian Fonseca, I'm back to you, Brian, and thank you guys for having me too. Oh, thank you so much, Cecilia, for that. I'm grateful to you and our speakers, Brenda, the good Brian, and Minister Jungmann, for parsing such a complex issue likely to impact the region and the world for years to come. This is the first time, unfortunately, the first time in the last 6 years that we've tackled this issue. And I suspect it was long overdue. And we're really grateful that you were able to come to the table and bring such a powerful panel together to really, parse this issue out for us. So thank you for that. I want to give a shout out again, as we sort of conclude, I want to give a shout out to our partners for the overall conference. Of course, America's Quarterly, America's Society, Council of the Americas, U.S. Southern Command, the Atlantic Council, and others across FIU that helped shape this year's program. I also want to note that this conference was brought to you in part by LAC's U.S. Department of Education Title VI grant and the Center for International Business Education and Research. It's now my honor to introduce a friend, a mentor, a brilliant intellectual, Dr. Frank Mora, professor and senior research associate at FIU and the Gordon Institute. He is going to provide some final remarks as we conclude the 6th Annual Hemispheric Security Conference. Dr. Mora, the floor is yours. Thank you, Brian. I don't know about all that intro, but still appreciate it. Thank you so much. First thing I want to say is also thank all the folks that you've described and listed about being involved in this conference. It all seems very seamless, but let me tell you, for those of you who are listening, there are so many moving parts and so many people involved, and there's so many people to thank. Of course, starting with you, Brian, and your team at the Gordon Institute, and President Solis and Lindsay Alack, and so on and so forth. I'm missing people, but thank you all for this thing. This has now become, as you said, as we've known, the 6th version of this. It is now part of the institutional landscape of discussions about security issues in the Americas. One only has to look at the audience, the diversity of the audience, both in terms of geography and discipline and private sector and so forth, to know that this has become now an institutional part of the map that we will certainly continue in years to come. Let me just say, so thank you again, Brian. Let me just say a couple of things to sort of rehash or summarize what we've heard over the last week. Unfortunately, when we were here last year, right, Brian, we were in the midst of the COVID. We were having our 5th conference, but the first in a virtual sense. And we were in the beginning stages of this. And much of what we talked about then, the concerns that we shared, unfortunately, came true. If not, we may have underestimated some of the things that we are seeing today. And I think the conference this week and all those that spoke sort of reflected the series of crises that we are facing in the region. I'm old enough, I don't want to say this too often, but I'm old enough to remember the 1980s and the so-called lost decade of the 1980s. And I'm reminded by that phase because at that point, different context, there are certain differences, of course, but then because of the debt crisis, that triggered a series of other crises that plagued the region for at least a decade, if not more. They were young democracies, so they were still nascent and still trying to get a sense and build roots in these societies that have been plagued by military dictatorships.
but there were enormous challenges. And ultimately, the region got out of it, but it was only on a temporary basis. And we are now facing a crisis of democratic representation, crisis of governance. We're facing a crisis of health and the healthcare systems. We're faced a crisis in terms of the climate change, a crisis in educational opportunities. And one only has to see what is happening across the region that we've covered in this region to know that we are in this cycle of crisis, that it's not entirely clear how we're going to get out of it at the moment. We see, for example, just to name, in Chile today, Chile is facing the worst drought in 60 or 70 years, to talk about a crisis of climate change. And we talk about a crisis in the economy. You're seeing economies that have contracted by 10, 12, 15% in just the last 15 years. We've seen how the COVID has exposed the structural pre-existing conditions that the region has had for many years. This is not a product of COVID. COVID has just revealed and exposed the structural foundations that, or the shaky structural foundations that the region has faced. And sort of to borrow a little bit from President Kennedy, if the region, Brian, is not committed to true reform and to overcome the resistance to reform and to change, we will be coming back and forth through these cycles of crisis and lull that we face throughout the region for decades. And this is why what is happening in Chile is in a sense trying to rewrite a new social contract with its efforts to write a new constitution. We don't know where that's going to go. It can go south, but that's the effort here. And what we're seeing in Colombia with the protests, it's about that. It's about those unmet expectations, right? Frustrated expectations that if the region is not able to grapple with these issues, we may be over COVID next year, Brian, but we may be covering the same issues again next year if there isn't a serious commitment, a joint regional commitment to the need for not just regional coordination, but the commitment to true reform to address issues of poverty, climate change, crisis of representation, and so forth. So I don't want to end in a sour, pessimistic note. But if I was to summarize the conference, those are the conclusions that one would have to come to at the end of this really wonderful week that you all have put together. So thank you for the opportunity to continue participating, Brian. I very much look forward to having a more optimistic summary next year at the end of the 7th Annual Hemispheric Security Conference. Over to you, Brian. Thank you, Professor Mora. And I use your title, Professor, intentionally, because I couldn't have said what you said in the wrap up any better. And I think your warning and your comments are reflected and have been reflected throughout this entire week of discussions. And you usually are the optimist, by the way, in our group. You're usually the one that shows us that there is a shiny light somewhere to be seen. But I think that we all heed your comments very serious. And to illustrate your point, I think many of the things that we've discussed throughout the week have been featured in every iteration of our past series, which is again a testament to the pervasiveness of the threats in the security issues that we continue to grapple with. But the foundation remains key, and right now much of what we're experiencing is built on very shaky foundation. And so I appreciate your partnership, your commitment to our institution, to our programming, to our hemisphere. And I know our partnership will continue to go on for a very long time. I want to echo Frank's thanks to the team. I would be remiss if I didn't point out the incredible effort that it takes to pull a week-long series of discussions with a variety of partners and an incredible bench of expertise. And so to the team at the Gordon Institute, to the team at LAC, thank you for all that you've done. Of course, the team at IT that brought the technology out to make this happen, external relations. I mean, we can go on and on about, the fantastic people across our organization that helped pull this together. I want them to know that we're grateful for the support that we had here at home. And of course, again, to our partners out there, thank you for being a part of this. And so with that, this concludes our 6th Annual Hemispheric Security Conference. And I look forward to seeing you again, undoubtedly, at the 7th Annual Hemispheric Security Conference. So thank you. Bye-bye.